amigos e minhas amigas do portal Contra a Prosa, prosadores e prosadoras. Hoje esse vídeo será um vídeo mais localizado aqui no município de Heliópolis. E eu já fiz uma análise das perspectivas políticas de Poço Verde, já fiz uma análise das perspectivas políticas de Fátima, de Cícero Dantas, e fiquei devendo uma perspectiva sobre as eleições de 2024 aqui de Heliópolis. Antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês que eleição em Heliópolis não é coisa fácil, nem para a oposição e nem muito menos para o governo. Aqui há uma dificuldade do eleitor de conduzir novamente o prefeito ao cargo mais uma vez. Ou seja, em Heliópolis, reeleição não é favas contadas, né? Outra coisa que a gente precisa entender é que toda vez que a oposição se dividiu, ela perdeu. Então, para iniciar logo aqui, cabe dizer que todos aqueles gestores que fizeram um bom primeiro governo, evidentemente conseguiu a reeleição. Todos aqueles que se perderam na primeira administração, certamente nenhum deles conseguiu se reeleger. Estamos aí faltando 1 ano e meio para o fim do mandato do prefeito José Mendonça, que foi eleito pelo PL. A gente não sabe se ele vai continuar no mesmo partido, mas fato é que a administração dele ainda não encaixou. Tem 2 pontos apenas que a gente pode dizer que foram muito eficazes, que é a questão inicial da implantação do plantão 24 horas no posto médico da cidade. Mesmo com toda a deficiência, a gente tem que admitir que foi uma jogada inteligente e favorável ao povo. Faltou aumentar essa eficiência, ter mais médicos, cuidar mais dos postos, dos povoados. Faltou esse cuidado para ampliar essa eficiência da área da saúde, que, capengando aqui e ali, está cumprindo o seu papel. Embora a gente sabe que nunca é suficiente para atender uma população, porque as condições do município e também a vontade de resolver o problema parece que ainda não pousaram por aqui. Apesar dos esforços do governo estadual com a policlínica aqui na região, etc., a verdade é que, do ponto de vista da saúde, a gente ainda está devendo muito, mas é forçoso admitir que esta implantação e a permanência do posto médico 24 horas foi um ponto positivo para o prefeito. Outro ponto positivo para o prefeito foi o último São Pedro. Apesar dos erros gritantes do São Pedro do ano passado, do São Pedro de 22, o São Pedro de 23 recuperou a estabilidade da festa, recuperou a eficiência da festa. Não foi nada extraordinário. Já tivemos festas em São Pedro bem melhores que essa. Mas, baseado no que nós tivemos no ano passado, a gente tem que admitir que a festa desse ano, do ponto de vista da organização, do ponto de vista também das atrações, com raríssimas exceções, apesar de ainda colocar de lado um pouco a cultura local e trazer modismos para a festa que não vão, pode ter até apelo público, mas não é uma coisa que vai surtir o efeito
desejado de um investimento tão alto numa festa desta. Bom, esse é o ponto. Mas a administração de Mendonça ainda é centralizada. Os seus auxiliares, talvez aqui um ou dois, tenham aí uma certa eficiência na organização, em alguns pontos, mas, de um modo geral, seus auxiliares não correspondem ao cargo. E há alguns calcanhares de Aquiles para o prefeito. Um deles é a questão do transporte escolar. Mesmo com a boa vontade dele tentar atender a todo mundo, é preciso uma gestão eficiente no transporte escolar para que ele seja digno do dinheiro que se gasta em transporte escolar neste município. Outro calcanhar do prefeito é a educação. Ela continua no mesmo lugar, se não pior, do que estava. E ainda não houve uma resposta. Ainda não houve uma sentada para uma tomada de decisão de melhorar a educação do município. Parece que o prefeito está esperando uma coisa que venha de cima para baixo, lá do Ministério da Educação e do governo do Estado. Sim, está tendo projeto nesse sentido, para melhorar. Mas você sabe como é que é. O governador não vai entrar de sola. O governador vai esperar que o prefeito se movimente. Porque nenhum governador vai brigar com o prefeito. Nenhum governador vai chegar ao prefeito e dizer: sua educação está ruim, melhore. Ninguém não vai dizer isso. Ele vai colocar o projeto lá e esperar que o prefeito se sensibilize, que a secretária de educação se sensibilize, vá lá buscar os recursos, as condições, porque não se transforma, principalmente a questão da educação, da noite para o dia. Então, e há outros problemas, coisinhas assim do dia a dia que ele não consegue resolver, um problema do calçamento de uma rua, uma rua sem esgoto, coisas assim que com pouco dinheiro se resolve e não há habilidade, não há inteligência, não há organização para que essas coisas funcionem. Isso vai acumulando, perdendo um eleitor aqui hoje, perdendo outro amanhã e tal, e isso fica difícil para a reeleição do prefeito. Outro ponto é o candidato da oposição. Quem seria o candidato hoje? E o Dinho tem todas as condições de ser candidato a prefeito. As contas dele, que ele foram rejeitadas, houve uma reconsideração, né, e ele está apto, embora tenha uma que ele recorreu, né, e ainda não foi julgada. 2019 ainda não foi julgada. Mas como ainda não transitou em julgado, se isso continuar, esse processo continuar, na época da inscrição das candidaturas, ele está apto a ser candidato a prefeito. Bom, o problema é que o Dinho passou 8 anos na prefeitura de Heliópolis. Né? Está num grupo que tem um candidato que perdeu a eleição ano passado, um candidato jovem, que tem todas as condições de fazer uma boa administração, só não faz se não quiser, se entrar no mesmo jogo de muitos que entram aí na prefeitura para fazer carreira e não para administrar. Mas se ele quiser, tem todas as condições, tem conhecimento, tem força, juventude, tem tudo. Boa vontade, tem tudo. Se ele topar fazer isso, eu acredito que o empecilho é só sentar para uma conversa. E essa conversa passa, evidentemente, por coisas do tipo: Tiago sendo candidato, quem é que vai ser o vice ou a vice? Há um zum de que uma parte do grupo do prefeito descontente viria e indicaria o vice. Né? Isso é só boato, minha gente. Isso é só conversa de ouvido, não tem nada, absolutamente nada certo. Né? Claro que Tiago ganharia
se viesse, por exemplo, um vereador do lado do prefeito para ser o vice. Favas contadas, evidentemente. Também há um outro zum e muita conversa aí e pouca comprobabilidade de que Ildinho, se rompesse com Tiago, aceitaria ser vice de Mendonça. Eu duvido muito que isso acontecesse. E o Ildinho não vai encerrar a carreira dele como encerrou Zé do Sertão, pulando de galho em galho. Duvido muito. Eu duvido. Mas, por via das dúvidas, se isso acontecesse, o prefeito estaria com a eleição na mão, evidentemente. Mas vamos imaginar que tudo fique do jeito que está. Que a oposição se organize. Qual a chapa ideal? Eu sou suspeito de falar aqui. Vou logo me colocar como suspeito. Mas vou dar um indicativo a vocês do que se conversa por aí, dentro do grupo. Seria Tiago prefeito, a vereadora Ana Dalva como vice, e o Dinho lançaria o filho Ivan como candidato a vereador, com possibilidades concretas de ser o mais votado do grupo e ajudar na formação da maioria na Câmara de Vereadores. Com, evidentemente, Beto Fonseca entrando na administração e trazendo seus 8 anos de experiência como secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Heliópolis. O melhor cenário é esse. Primeiro porque Tiago perdeu a eleição e ele precisa mostrar que aquela eleição ele perdeu de forma injusta, que era a hora dele ganhar a eleição. Terceiro, segundo, Ana Dalva vem no grupo há muito tempo, nunca teve uma oportunidade, fez uma revolução na Câmara de Vereadores sem, inclusive, a ajuda do próprio grupo. O grupo fez cara feia inicialmente porque ela se elegeu presidente. Foi a única mulher a ser presidente da Câmara de Vereadores de Heliópolis. E ela agora teria todas as condições de ser uma ótima vice-prefeita, sem, evidentemente, o azar dos últimos vice-prefeitos que o grupo teve, né? Por outro lado, Mendonça não tem um vice, né? Não é surpresa para ninguém que ele já tentou algumas vezes, provavelmente ele já tenha tentado, embora não se confirme isso, a ida de Ildinho para lá, para ser vice. E tentou, já mandou alguns recados, para que Ana Dalva fosse a vice dele. Ana Dalva jamais faria isso. E Ildinho, até aqui que eu saiba, também não faria isso. O problema de Mendonça hoje é encontrar um bom vice. Quem seria esse bom vice de Mendonça? Para que ele somasse. Porque, cá para nós, embora ele tenha sido fiel à sua vice-prefeita, numa eleição agora, os votos para complementar esta vitória, já não há mais força do grupo que organizou esta ida de Zé do Sertão para o grupo. Não há mais estas condições hoje. Por vários motivos, não vou aqui analisar. De forma que, se houver um racha no grupo da oposição e o prefeito levar um vice, claro que as condições estão boas para que ele ganhe a eleição. Mas se continuar tudo do jeito que está, a eleição será disputadíssima com qualquer um com possibilidades concretas de ganhar a eleição. Se o prefeito arrumar a casa, claro que ele vai ficar com o troféu. Se Tiago e o Dinho sentarem, resolverem as pendengas todas e a oposição continuar unida,
ponto para a oposição que deverá fazer o futuro prefeito de Heliópolis. Simples assim. Esta é a análise mais concreta hoje que a gente tem sobre a política de Heliópolis. Claro, política muda o tempo todo. Quem sabe amanhã a coisa não mude. Mas por enquanto, hoje o retrato é esse. É isso. Espero que você tenha atentado para o que eu tentei colocar aqui, sem ficar pendendo para lado A ou para lado B. Fiz uma análise, independente das minhas preferências. E gostaria que você nos ajudasse a crescer. Se inscreva no canal, se não está inscrito. Coloque aqui embaixo a sua opinião. Pode ficar à vontade, né? Eu respondo a todos. E dê um like aí no vídeo. Espalhe esses vídeos na rede social. Um abraço e até uma outra oportunidade.